A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h mais 6. Muito bom dia. Está no ar a edição regional do Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Hoje vamos falar das ações que o governo do estado do Paraná está tomando em frente a esta pandemia do novo coronavírus. Também, é claro, vamos falar sobre as obras que acontecem no município de Porto União voltadas à área de pavimentação na área urbana e também o trabalho de recuperação de estradas no interior. Hoje vamos ter uma matéria especial com um advogado especialista em direito tributário para falarmos sobre as ações do governo federal, os R$600 que devem ser destinados a autônomos e demais outros que também terão direito a esse benefício, e ainda quais foram as principais ações do governo federal para tentar amenizar um pouco esta crise tributária que o Brasil pode estar adentrando, já que no momento muita gente está parada e não está conseguindo arcar aí com os seus boletos mensais de pagamento de impostos. O Jornal da Manhã está no ar nesta sexta-feira, onde o sol já predomina aqui pela região de União da Vitória, porém a temperatura sofreu realmente uma queda, assim como era esperado. Neste momento temos aqui 12 graus de temperatura no centro de União da Vitória e a máxima hoje poderá chegar a 24 graus. Para amanhã e domingo também as temperaturas ficam um pouco mais baixas ao amanhecer e as tardes devem ser mais quentes. Amanhã, mínima de 7, a máxima chega a 28 graus. E até domingo não tem previsão de chuva aqui para a nossa região, segundo o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. O nível do Rio Iguaçu nesta manhã encontra-se em 1,39 m. Vamos atualizando aqui pela nossa região os números quanto ao coronavírus. Começo com União da Vitória, dados atualizados ontem pela Secretaria de Saúde. Temos 19 pessoas, então, sendo monitoradas, ou melhor, 19 síndromes gripais que foram descartadas. Os casos que estão sendo monitorados, chamados os casos suspeitos, são 11. Já tivemos 15 casos que foram descartados e apenas, até o presente momento, confirmado mesmo, apenas um caso em União da Vitória. Esses são os números, então, da Secretaria de Saúde de União da Vitória. Para a cidade de Porto União, casos em monitoramento e acompanhados são 39. Casos suspeitos em Porto União somam 3 casos. Nenhum caso confirmado até o presente momento e outros 45 que já foram descartados. Pela região, números atualizados também temos para Bituruna. Lá no município, são 12 pessoas que estão sendo monitoradas. Já tivemos 2 casos que foram descartados, nenhum notificado, nenhum suspeito e, claro, nenhum confirmado em Bituruna. Os casos monitorados que já foram descartados já somam 21, que são pessoas, como já disse, com apenas sintomas de gripe. Essas questões de monitoramento, até pela mudança do clima de hoje, pode ser que na semana que vem esses casos chamados monitorados aumentem, porque são pessoas que vão aparecer porque estão gripadas, resfriadas e, claro, elas têm que ser, sim, acompanhadas, monitoradas de longe. Mas a orientação procure apenas atendimento médico se for realmente necessário. Fique atento aos sintomas, febre alta, tosse seca, fadiga, entre outros sintomas, para procurar então ajuda médica, já que muitas pessoas procurando o mesmo espaço, a unidade de saúde, a probabilidade então do vírus estar circulando no ambiente desses, ela é bem maior. Vamos também aqui atualizar as questões voltadas a nível de estado. No Paraná, o secretário da Casa Civil, Guto Silva, falou de quais são as ações que o governo do estado do Paraná está tomando então em frente a esta pandemia, tanto na área da saúde quanto também na área financeira. Nós temos trabalhado para que as pessoas possam compreender num tripé, né? Primeira perna desse tripé é a saúde. São as ações que a Secretaria do Beto Preto tem, a Secretaria de Saúde tem colocado, tem avançado, equipando, ampliando o número de testes,
estruturando as UTIs nos diferentes cantos do Paraná. Tem todo um trabalho muito forte nesse sentido. A segunda perna desse pé é a questão do social, porque nesse tipo de crise, nesse tipo de colapso social e econômico, os mais vulneráveis, os mais pobres sofrem muito. Então há todo um trabalho que já foi anunciado pelo governador para poder abastecer com merenda nas escolas os mais vulneráveis, poder distribuir alimentos para aqueles que precisam, alternativas econômicas e sociais, para que a gente não possa deixar ninguém para trás, né? E o terceiro pacote que causa muita preocupação na população é a questão do emprego e da renda, né? Nós anunciamos na semana passada, e essa é uma preocupação muito importante do governador Ratinho, um pacote de ajuda econômica, né? Então nós temos aí uma linha de crédito até R$6 mil para os autônomos, né, da Fomento Paraná. Então quem tem dúvidas, busque lá a página da Fomento Paraná. É um recurso sem aval, um recurso mais simples, até R$6 mil para o fluxo de caixa, sobretudo aqueles que não têm uma alternativa de renda para sobreviver nesses próximos meses, né? De R$6 mil a R$200 mil, nós temos uma linha de crédito específica para o pequeno e para o microempresário, né? Justamente para capital de giro, né? Para que ele possa honrar os seus compromissos, desde que mantenha os empregos. Esse recurso é dado desde que haja manutenção dos empregos. Então esse é um programa também importante, com uma flexibilização, questão de aval, via segurador de crédito, justamente para podermos colocar dinheiro, colocar recursos no comércio, na indústria, e a gente minimizar os efeitos dessa paralisação. E o terceiro, acima de R$200 mil, são para as grandes empresas, aí é um financiamento específico do BRDE. Então quem tem grandes empresas, precisa deixar a máquina girando, precisa ter muitos empregados, muita gente preocupada, terá uma linha de crédito para fluxo de caixa também no BRDE. Então essas três pontas foram construídas justamente para colocar recursos no mercado, possibilitarmos um impacto menor dessa crise econômica que nós vamos vivenciar e, naturalmente, há muita preocupação, nós também estamos muito preocupados porque perdemos arrecadação, o empresário perde dinheiro, o empregado fica com medo de perder seu emprego, então essa é uma preocupação de todos, né? O coronavírus traz um aprendizado, um ensinamento, mas o olhar do governo é justamente que não pode ficar ninguém de fora, nós temos que olhar para a economia, tem que olhar para a saúde, e são dilemas difíceis, decisões difíceis, muito difíceis de tomar. Mas nós estamos acompanhando todos os modelos técnicos, acompanhando fora do Brasil onde funcionou, né, qual foi o melhor de impacto menor, onde as ações econômicas, o país está se levantando mais rapidamente, que esse é o nosso objetivo, colocar o Paraná de pé o mais rápido possível, naturalmente tomando todas as medidas e preocupações nesse momento de pandemia, porque os indicadores apontam que ainda nós não tivemos o pico, né, da pandemia do Paraná. E depois do intervalo vamos falar aqui também sobre a ação do Ministério Público, juntamente aí com a Polícia Militar, para fechar os comércios que não estão no decreto que possam estar trabalhando. Ontem, assim como já na última quarta-feira, muitos comércios abrindo em União da Vitória. Alguns deles não estão no decreto e, com isso, para evitar aglomerações, haverá essa atuação mais forte, mais firme a partir de hoje. Já os detalhes. Jovem Pan. Agora são 7h17, de volta com o Jornal da Manhã aqui pela Rádio Jovem Pan. Desde o dia 1º, muitos comércios em União da Vitória abriram suas portas. Alguns dentro do decreto do governo do estado, são 40 atividades então permitidas a funcionar, isso a nível de estado do Paraná, porém há muitas outras lojas que não estão no decreto e estas não poderiam estar em tese trabalhando, já que temos o município, né, como o município obedecer o que diz o decreto do estado. Aí então o Ministério Público entrou em ação e solicitou apoio da Polícia Militar para que intensifique as fiscalizações e, primeiramente, dialogue, oriente, feche sua porta. Então, a CDL, inclusive, lançou nota no dia de ontem, um comunicado principalmente aos associados, informando que a partir de hoje, dia 3, já a partir das 9 horas, a Polícia Militar, em cumprimento ao procedimento administrativo do Ministério Público do Estado do Paraná, intensificará a fiscalização no comércio. A nota diz o seguinte: não poderão exercer suas atividades empresas que não se enquadram como atividade essencial conforme decreto do Estado do Paraná, sob pena ainda de sofrer sanções.
Então, você que é empresário, procure, são 40 aqui serviços, é claro, a gente não vai poder mencionar devido ao nosso tempo curto, mas são 40 atividades que podem estar funcionando. Se a sua empresa não se enquadrar dentro dessas 40, então não pode abrir suas portas por determinação, é claro, de um decreto do Estado que o Ministério Público está apenas agindo conforme manda a lei. Vamos falar também de coisas boas. Para Porto União, a Prefeitura já desde nos últimos 2 anos vem trabalhando bastante a questão de pavimentação asfáltica, melhorar a condição da vida do morador de Porto União. Em entrevista com o PEP, o Emerson Lourenço, que é o secretário de obras do município de Porto União, ele falou de quais as ruas que estão sendo pavimentadas. Também ele pede um pouco de paciência para aqueles moradores onde a rua da sua casa está com a base pronta, mas ainda não recebeu o asfalto, e ainda das obras também nas estradas do interior. O pessoal viu a movimentação das máquinas, caminhões ali, fazer mais uma etapa de asfaltamento. Então a gente começou na rua José Friedrich, ali no São Pedro, fica junto à Coab, na rua Zalfa e Arede, também no bairro São Pedro. A gente finalizou a rua Carlos Lupac, no bairro Vice King, Papa João 23, e a Augustinho Schreiner, fica no bairro Cidade Nova, no Morro da Cruz ali. A gente vai asfaltar a rua Getúlio Diogo da Silva. Então, na rua Getúlio Diogo da Silva, quem passar por lá vai ver que está pronto já o novo centro comunitário. Então, quem passar lá, dá uma olhadinha lá para ver como ficou bonito esse centro comunitário do bairro São Pedro. Então, essa questão da pavimentação, algumas ruas elas foram licitadas, né, para que empresas possam vir e ali então fazer a obra, como exemplo a General Borman na área central, né? Ou seja, a Secretaria de Obras ela faz, digamos, ou prepara, né, ali e deixa pronto só para a empresa vir colocar a camada. Como que funciona essa parceria com a empresa licitada? Tá, funciona assim, ó. A prefeitura, com a sua mão de obra própria, ela faz a tubulação, toda a drenagem, faz a base do asfalto e faz o meio-fio. Então deixa ela pronta, a empresa licitada ela só joga a camada asfáltica. Então eles veem como o município não tem equipamento, vibroacabadora e outros equipamentos, então essa camada asfáltica é uma empresa licitada. Então está saindo as ruas, o asfalto agora, as ruas licitadas. Então, mas tem mais algumas ruas licitadas que vocês vão notar que quando essa empresa licitada vem, ela aplica asfalto rápido, no dia, dependendo da rua, é meio-dia, eles aplicam esse asfalto. Mas para a gente fazer toda a infraestrutura, demora, dependendo da rua, como a General Borman, a gente vai ficar vários meses, que a gente vai fazer tubulação. Então só a tubulação foi aproximadamente 1 mês. Então a gente vai refazer o canteiro central, vai fazer toda a base, para depois a empresa vir a aplicar essa camada asfáltica. Até falando em questões de pavimentação, algumas vias, principalmente as mais íngremes ali na região do Vice-Quim e outros pontos do município, em vez de ser utilizado o asfalto, foi usado o concreto. Tem algo que o concreto acaba durando mais, ou por que a utilização do concreto em vez da camada asfáltica? Tá, a utilização do concreto, essa o prefeito Eliseu, na primeira administração dele, ele fez um asfalto, o concreto na subida para o Parque João Maria. Então tem mais de 30 anos esse concreto ali e não tem problema de filtração, do asfalto ceder. O que acontece lá? Um exemplo, a rua Francisco Peluschi, lá no bairro Vice King. A gente já concretou 2 quadras dela, falta 1 quadra para a gente finalizar. A rua é muito íngreme, então o asfalto, se vem um caminhão e ele traciona, num dia de calor, o asfalto ele abre buracos. E o concreto, como ele é mais áspero, o caminhão traciona, ele sobe normalmente. Então ele fica mais resistente, a durabilidade dele é maior, por esse motivo que a gente está concretando os subidões. Bom, esse ano é um ano bastante complicado para se lançar novas obras, até por questões eleitorais, né? Mas, do momento, tem já algumas ruas com previsão de serem pavimentadas? Tiago, então, eu sentei com o secretário de Planejamento, com o Ricardo Dragoni, agora no começo do ano. Tem 138 obras
para a Secretaria de Obras realizar neste ano. Então são muitas obras. Se for aqui numerar todas aqui, nós vamos ficar o dia todo aqui conversando aqui, contando de obras aqui. E também a população do município está vendo aqui que as obras desde 2017, que foi quando o Eliseu assumiu essa administração, a gente está fazendo as obras. Então não é somente no ano eleitoral, como bastante gente, não, as obras só saem no ano de eleição. Não, a gente está fazendo obras desde 2017. Pode notar que tem várias ruas que já estão com a base pronta. Então, o que demora é a base. Então, a estrutura do município ela não consegue fazer muitas bases por mês. Então, a empresa é licitada, ela vem de fora com todo o maquinário, em uma semana elas asfaltam 10 ruas. Mas para nós conseguir fazer a base de 10 ruas demora 2, 3 meses. Então, tem o pessoal que reclama, tá feita a base e não vai sair. Quando que vai sair o asfalto? Então, tem um planejamento ali. Se você está com a base pronta na frente da sua casa, espera um pouquinho, logo o asfalto vai chegar ali. Que o mais difícil, o mais demorado está pronto. Então, logo vai chegar ali. Para o interior, como estão as condições das estradas? No interior, as estradas ali, o pessoal que mora no interior, eles elogiam muito. Até agora, no final do ano passado, foi comprado maquinários novos. O pessoal viu na praça ali, patrolas, retroescavadeiras, caminhões. Então, esse maquinário novo foi todo para o interior, não ficou na cidade. Então, nós temos patrolas novas e retroescavadeiras, caminhões no distrito de São Miguel da Serra, em Santa Cruz do Timbó. Então a gente tem 5 equipes de trabalho no interior. Então tem 2 equipes de trabalho em Santa Cruz do Timbó, 2 equipes de trabalho na região de São Miguel da Serra, e a gente dividiu agora mais uma equipe na região de Santa Maria. Então a gente tem várias equipes para atender cada região. Então eu cito aqui a região de Santa Cruz, mas abrange ali toda a região, não é só Santa Cruz. São Miguel ele atende toda a região de São Miguel. Então a gente subdividiu em 3 as regiões do interior do município, que tem 1.600 quilômetros de estrada de chão. É muita estrada de chão ali para manter tudo certinho, patrolado, empedrada ali. É difícil. Mas como nosso prefeito também gosta muito do interior, ele pede para dar uma atenção especial ali, para não deixar buraco na estrada, não deixar barro, deixar uma estrada ali trafegável 100%. Convido vocês também a visitar o interior do Porto União e conhecer o interior ali, as cachoeiras. Vocês podem pegar seu carro ali e conhecer as cachoeiras do município e vocês vão ver que as estradas ali estão 100%. O pessoal até que mora ali no interior ainda sempre comenta comigo, eu prefiro andar nas estradas de chão do interior do que em alguns asfaltos. Agora são 7h26, vou para um rápido intervalo e já eu trago aqui uma matéria especial, uma entrevista ao vivo com um advogado especialista em direito tributário, Dr. Fioravante Bucneto, onde vamos falar sobre as questões voltadas a este momento de pandemia. Principalmente a questão tributária, a pessoa física, a pessoa jurídica, são assuntos de extrema importância para você já, depois do intervalo. Agora, 7h30. O governo federal, através, é claro, da sanção presidencial, no dia de ontem, estará liberando para uma parcela da população uma ajuda, a princípio, por 3 meses, na casa de R$600, podendo chegar a R$1.200. Com isso, muita gente em dúvida. Eu vou poder receber? Não vou poder receber? Para tirar essas dúvidas, eu converso agora ao vivo, via telefone, com o doutor Fioravante Bucneto. Ele é advogado especialista, principalmente no direito tributário, mas está atuando diretamente nesse assunto para poder trazer para você a informação correta. Doutor, muito bom dia. Primeiramente, obrigado por atender a nossa equipe e trazer esse assunto de tão importante relevância que foi sancionado ontem pelo presidente e as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Afinal, quem terá direito a receber esses R$600 a princípio pelos 3 primeiros meses? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, União da Vitória. É um prazer estar falando aqui com vocês novamente.
Então a gente está passando aí um momento de crise e emergência de saúde pública, né, com a Covid-19, e o governo federal vem anunciando aí várias medidas aí para tentar proteger uma parcela da população, né? E ontem, quarta-feira, foi sancionado pelo presidente da República uma lei, né, de enfrentamento a essa emergência de saúde para justamente oferecer proteção social, né? A lei foi publicada ontem, é a Lei 13.982 de 2020, e aí ela, como você citou, ela traz um benefício, uma ajuda emergencial para as pessoas mais vulneráveis nessa crise de saúde, né? Então, o benefício ele é de R$600 por pessoa, né? Existem alguns requisitos que eu vou elencar na sequência, mas ele pode chegar a R$1.200 por família, né? Então, a esposa que trabalha de maneira informal, trabalha com doces, enfim, que não tem uma renda formal dentro do mercado de trabalho, ela vai poder receber, e o marido também, se tiver enquadrado nas condições. Então, o benefício pode ir a R$1.200. Outra situação que também ajuda é que a mãe solteira que não tem um companheiro, um marido, esposo para ajudar, ela também vai poder receber esse valor de R$1.200, né? Isso foi uma inclusão na legislação que vai permitir que aquela família receba esse valor de R$1.200. Então vamos lá, os principais pontos aí que geram um pouco de dúvida são quais os requisitos que a gente tem para poder se enquadrar nesse programa, né? Então vamos lá, pessoas maiores de 18 anos, tá? Não pode estar com a carteira assinada trabalhando, porque aí existe uma outra medida que é a lei de proteção aí ao emprego, que vai poder, enfim, suspender o contrato de trabalho com o empregador pagando parte, o governo federal pagando a outra parte através do FAT, né, através do seguro-desemprego. Não pode estar recebendo nenhum benefício do INSS, como pensão por morte, aposentadoria, auxílio-doença, né? Não pode estar cadastrado nesses sistemas de assistente social. Quem estiver recebendo seguro-desemprego também não vai poder receber, né? Porque já tem essa renda garantida nesses próximos meses aí de crise, com exceção ao pessoal que recebe o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, ele tem várias faixas de pagamento. Então, quem estiver recebendo abaixo de R$600 vai receber uma complementação dentro do próprio programa Bolsa Família, que vai equiparar a R$600, tá? Não pode ter renda familiar por pessoa acima de R$522. Então, uma família de 4 pessoas vai ter em torno aí de R$2.080, né? E também não pode superar R$3.135. Então, você tem que, a renda familiar total tem que dar R$3.135 e a renda per capita por pessoa, né, num valor de R$522, tá? Outro ponto, não pode ter rendimento tributável em 2018, ou seja, não pode ter recebido mais de R$28.500 durante todo o ano de 2018, tá? Então, esses são alguns requisitos, na verdade, para você estar enquadrado no programa, né? Nós temos agora para quem é destinado isso e como que vai se fazer, como que a gente vai efetivar esse recurso. Ontem, o governo federal, através do presidente, anunciou que na próxima semana esse recurso já vai estar chegando, né? Então, como eu falei, quem é beneficiário do programa Bolsa Família, ele já está no cadastro, já tem uma conta lá na Caixa Econômica, a conta de recebimento do programa social, vai receber provavelmente na próxima semana. Com relação aos outros, que é a grande dúvida da população, é o informal, né? Como vai chegar esse recurso? A gente ainda vai ter uma regulamentação, como que vai funcionar, tá? Mas, a princípio, a pessoa tem que ser microempreendedor individual, né? Quem tem o cadastro certinho, tem CNPJ, ele faz aquela contribuição anual lá para o INSS, tá? Ou a pessoa que é contribuinte individual ou facultativo. Então, o autônomo, por exemplo, que não tem nenhum contrato de trabalho, não tem registro,
ele pode contribuir como contribuinte individual no INSS e o facultativo. Então, ele já tem o seu cadastro lá no INSS. Então, o governo federal provavelmente vai pegar esse próprio cadastro e vai conseguir fazer os repasses, né? Ou ainda o informal ser inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que é um cadastro específico de pessoas que são informais e que estão cadastradas nesse programa, né? Agora, a gente sabe que não é todo mundo que tem esse cadastro, que não faz essa burocracia, e aí vem o último requisito, que ainda estamos na dúvida, porque não tem os detalhes de como vai ser feito isso. Vai ser uma autodeclaração que o informal vai fazer pela internet. Então, provavelmente vai baixar um arquivo dentro do site do governo federal, e ele vai declarar que ele se enquadra nessas condições que a gente acabou de enumerar para se enquadrar no programa. Então, acredito eu, pela gravidade da situação, pela crise econômica que vai advir de tudo isso agora, né? A gente sabe da crise de saúde pública, é uma situação extremamente complexa, mas é uma área que não é a minha área, né? A gente acaba ficando mais falando sobre essas situações da crise econômica. Então, essa autodeclaração vai vir uma regulamentação, como que vai ser feito, tá? Então, as pessoas que se enquadram vão ter que fazer essa autodeclaração. Esse recurso vai vir através dos bancos oficiais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas provavelmente pela linha de atuação vai vir pela Caixa Econômica Federal mesmo, né? E nós temos que estar atento aí, a população tem que estar preparada. Nós recomendamos que verifique a sua documentação de endereço, comprovante de endereço, os documentos propriamente dito, para que possa agilizar o atendimento quando esse dinheiro estiver disponível, né? O governo federal também anunciou ontem que vai lançar a forma que isso vai ser distribuído, para também evitar filas gigantescas na frente da Caixa Econômica Federal. Isso é uma situação que nós estamos esperando para ver como que a instituição vai operacionalizar isso, né? Então, basicamente, são esses requisitos, Thiago, tá? Doutora, dentre os beneficiados ali tem a mãe solteira. A grande questão mãe solteira vai se enquadrar naquela que, por exemplo, ainda não tem o pai reconhecido no registro, ou, de repente, aquela que o marido não paga a pensão, dizer, poxa, eu tenho meu marido e devia pagar a pensão, ex-marido, né, nesse caso, né, deveria pagar a pensão e não está pagando. Eu vou ter esse direito também? Como que já ficou estabelecido de que forma o governo vai reconhecer a palavra mãe solteira para pagar esse benefício? É um termo que a gente fala, é um termo em aberto ainda, que provavelmente vai vir nessa regulamentação, tá? Pelo andar da carruagem, pelo que a gente está acompanhando, o governo federal vai facilitar essa burocracia, né? Vai verificar como, por exemplo, a mãe solteira que está divorciada, que na certidão de casamento aparece isso, a gente também já orienta que vá no cartório de registro civil e pega uma cópia autenticada desse divórcio, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas acabam vivendo em união estável e não tem nenhum documento para isso, né? E a gente falando juridicamente, para produzir um documento e comprovar aquela mãe solteira, a burocracia é muito grande. Se o governo federal for exigir isso, muitas pessoas vão ficar de fora. E a gente não está vendo essa intenção do governo federal. A intenção do governo federal, até por causa dessa autodeclaração que está prevista, é a própria pessoa chegar e declarar que ela é mãe solteira para receber esse benefício, né? A gente também alerta que as pessoas, nesse momento de emergência, a facilitação do acesso a esse recurso, ela vai ser facilitada. Isso não quer dizer que se alguém que não seja mãe solteira e não tenha documento, não tenha casamento, recebe esse benefício, isso não vai ser fiscalizado no futuro. Então a gente orienta que as pessoas preencham com a veracidade essa autodeclaração que vai vir aí, né? Porque isso não exime futuramente uma responsabilização, né? A gente vai ser facilitado o acesso ao recurso,
mas a boa-fé do governo federal, ela tem que ser respeitada pela população, né? Porque no Brasil sempre foi ao contrário, a burocracia existe para evitar que se aconteça situações que a pessoa não tem o respectivo direito, e agora vai ser facilitado isso, né? Então, a gente orienta a população a trabalhar com nível de verdade absoluta nessa autodeclaração. E isso que vai acontecer com a mãe solteira, né? Doutor, tem uma pergunta aqui também. Não sou MEI, mas tenho apenas a empresa Super Simples Nacional. Sou um pequeno empresário. O governo federal já fez algo para tentar ajudar também esse pequeno empresário, que muitos desses, inclusive, estão com as portas fechadas nesse momento? Então, aí nós temos o pacote de combate ao desemprego, né? Que é uma outra lei, né? Vai vir via Ministério da Economia e Ministério do Trabalho, enfim. Foram lançadas várias normas para ajudar esse empreendedor, o empreendedor, enfim, né, quem é optante do Simples Nacional, né? Foi postergado os vencimentos do Simples, né? Então, os vencimentos que iam vencer, os tributos que iam vencer no dia 20 foram postergados. Vai ter o acesso ao recurso da folha de pagamento, né, que o governo federal vai financiar o pagamento dessa folha, vai financiar o pagamento da folha, pagando direto para os funcionários, né? As agências de fomento dos 2 estados abriram linhas de crédito para empresas de até 4 milhões e 800 de faturamento anual, que se enquadram na opção do Simples, né? Então, com juros extremamente baixos, só praticamente o Badesc em Santa Catarina, por exemplo, tinha uma taxa de 0,3 ao mês, né? Então, mais baixo que a própria taxa Selic. E o Banco de Fomento do Estado do Paraná também lançou alguns programas. Então, assim, quem é empresário vai ter o auxílio de acordo com as normas da pessoa jurídica, das empresas, né? Então, vários impostos também vão ser diferidos aí. A questão da parcela do Sistema S foi anunciada essa semana. Tivemos várias medidas anunciadas na quarta-feira para justamente proteger o emprego, né? Tem também a questão que gerou muita polêmica da suspensão do contrato de trabalho, né? Que num primeiro momento a medida provisória simplesmente previu essa suspensão por 4 meses sem qualquer remuneração para o funcionário. Isso já foi revogado. Está vindo uma nova regulamentação que o governo federal vai arcar com um determinado valor dessa suspensão. Se eu não me engano, é 30% do salário do funcionário que tiver o contrato suspenso, e a empresa vai arcar com 70%, né? Tem muitas pessoas que... Isso aí tudo via seguro-desemprego, tá? Existe a possibilidade também dos empresários diminuir a carga horária e também o salário, né? Pode diminuir 25%, 50% e 75%. Isso é uma situação visando garantir o emprego depois de 2 meses. Então, a pessoa que tiver o contrato suspenso ou reduzida a sua carga de trabalho, ela vai ter o contrato, ela vai ter a garantia de não perder o emprego daqui a 2 meses. É uma medida extremamente prejudicial, tanto para o funcionário quanto para a economia, mas pelo que a gente está vendo é tentar preservar o emprego ao máximo, né? As taxas de seguro-desemprego estão estourando, né? A gente está vendo muita demissão. Isso é preocupante a nível de país, né? Então, quem é empresário, empresário de pequeno porte e microempresário vai ser atendido nos sistemas de auxílio para as empresas. Uma última pergunta, até nem tanto na questão do direito tributário, mas sim até a questão do direito do consumidor. Muitas pessoas temendo agora, poxa, meu salário vai atrasar, não vou como receber, as contas vencendo. A gente sabe que após um certo período das contas vencidas, né, o lojista também tem o seu direito, como vendeu, tem que receber. Pode inserir a pessoa no cadastro negativado, no SPC Serasa. Nesse momento, falando na questão jurídica, por ser uma pandemia, algo que ninguém esperava, as empresas, mesmo assim, elas podem inserir o nome da pessoa com o débito
no SPC Serasa, mesmo sendo por uma questão de pandemia, que a pessoa não tem o mesmo que receber? Pode. Não existe não saiu nenhuma lei, nenhuma medida evitando a inscrição nos cadastros negativos, né? O que nós orientamos é essa pessoa procurar o seu credor, procurar a loja, procurar o lojista, procurar o departamento financeiro para postergar essas parcelas, né? Os bancos, né, em financiamentos, eles já estão postergando para 60 dias. Então eles estão pegando essas duas parcelas que vencem em abril, maio e alguns bancos até junho e jogando para o final do contrato, né? Mas isso tem que ser negociado junto ao banco, né? Não adianta não fazer nada e o banco vai prorrogar. Não, tem que ligar no 0800 dos bancos, das financeiras, ou ir diretamente no banco. Agora está fechado, né? Mas as instituições financeiras, eu acho que voltaram, né, na segunda-feira. Procurar o seu credor e negociar, porque o teu credor também está negociando com os credores dele, com os fornecedores. Então as lojas, por exemplo, elas estão pedindo prorrogação de prazo dos seus pagamentos, das suas compras. Então quem tiver em dificuldade extrema tem que ir lá no seu credor, no comércio, na loja e falar: olha, vai ter dificuldade, meu salário vai ser cortado em 50%, vamos jogar para frente. Então a melhor situação, a melhor conduta agora é justamente procurar o seu credor e negociar a sua dívida. Não deixar ir para a negativação, deixar vencer a parcela, não vou pagar, depois eu vejo, isso aí vai ser suspenso, porque até agora não tem nada e não acredito que venha uma suspensão de restrição de cadastro, né? Então, nós orientamos procurar o seu credor e negociar diretamente com ele, né? Todo mundo da cadeia produtiva, seja na indústria, no comércio, na área de serviço, está passando o mesmo problema, né? Então, a conversa, o diálogo, a abertura é a melhor situação que a gente pode fazer no presente momento. Tá certo. Você ouviu aqui na Jovem Pan, entrevista com o advogado Fioravante Buch Neto. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e tirar essas dúvidas que a população realmente precisava saber. E a gente, claro, vai manter contato. E temos muitos outros assuntos, temos questões de ICMS, temos muitos outros assuntos para serem tratados. E o senhor, claro, com toda a sua experiência, poderá estar colaborando e muito aqui, tirando essas dúvidas. Por enquanto, muito obrigado, doutor. Uma ótima sexta-feira. Tiago, muito obrigado. Sempre um prazer estar falando com você e com os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. E estamos à disposição. Um momento difícil, agora nós estamos enfrentando aí a crise de saúde, né? O medo, né? O pavor, mas nós temos que nos preparar para a crise econômica que vai vir aí, que nós não vamos escapar dela. Então, muita responsabilidade, muito diálogo e sempre estou à disposição. Um grande abraço a todos. Agora são 7h mais 49, a edição regional do Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, sábado, a partir das 7h. A você, uma ótima sexta-feira. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.